Chegamos a esta sexta-feira, dia 14 de outubro, e a liturgia deste dia de hoje, no início do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ele faz questão de dizer que milhares de pessoas se ajuntaram ao redor de Jesus, a ponto de uns pisarem nos outros. E Jesus então começou a falar, em primeiro lugar, para os seus discípulos. Isto mostra que Jesus ainda tem muito gás e agora ele começa a atacar de perto a hipocrisia. Hipócrita, naquela época, significava aquela pessoa que representava o ator ou a atriz que representa um personagem, que representa algo que ela não é. Então esse era o hipócrita no tempo de Jesus. E Jesus ele diz que essa hipocrisia ela atinge o coração também de uma pessoa, e isso acaba fazendo com que a pessoa queira ser aquilo que ela não é, que ela represente um papel, que ela viva aquilo que ela não é. Então a hipocrisia, Jesus diz aqui que é como o fermento que leveda a massa, que faz a massa crescer, que está por dentro, que não se percebe a sua presença. Então a primeira atitude, Jesus falando para os discípulos, ele diz para eles tomarem cuidado, para não se deixarem contaminar por este fermento da maldade, porque esse fermento da hipocrisia, ele pode levar a pessoa a se esconder, a camuflar o seu verdadeiro sentimento, e é claro que isso mais cedo ou mais tarde, segundo Jesus aqui, isso vai ser descoberto. Então vai vir à tona aquilo que é escondido. Então não vale a pena viver com medo, não vale a pena viver camuflando, porque não foi para isso que nós fomos feitos. Então o discípulo é aquele que vai fazer se tornar conhecido aquilo que viram e ouviram de Jesus. E o que deve ser objeto de medo é a morte definitiva. O que a pessoa deve temer é a morte definitiva. E é claro que outras coisas não devem causar medo. E o medo que impede a pessoa de viver. O medo que é característico da pessoa ambiciosa, o medo de perder, o medo de não conseguir isso, o medo de não conseguir aquilo, e isso leva a pessoa a se tornar então hipócrita. Então viver com medo é viver na hipocrisia, e porque aí sim, esse medo, repito, leva a pessoa a camuflar, a interpretar, a bajular, para se proteger. Então a hipocrisia é, de certa forma, um jeito de proteger, de levar a pessoa a não querer que o seu verdadeiro sentimento seja conhecido. Então aquele que cresce no medo, aquele que cresce na hipocrisia, isso não se forma, esse se deforma. E Deus nos fez para nós nos formarmos e não para deformarmos. A vida deve estar sempre em movimento, deve ser vivenciada como movimento, mas sem medo, sem hipocrisia, porque é isso que realiza o coração humano. Então que nós possamos pedir a Jesus
que através do seu Espírito tire do nosso coração toda a hipocrisia, porque com ela sairá todo o medo e assim, como pessoas destemidas, podemos anunciar esta palavra, viver sem medo e tornar essa vida cada dia mais dinâmica. Tenham todos uma ótima sexta-feira.